São da igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é dia 8 de outubro de 2017. Vamos estudar a lição A Certeza da Nossa Eleição e Adoção de Filhos de Deus. Essa é a lição número 14 do segundo semestre, né? E a nossa tarefa hoje é hercúlea. Como colocar um oceano dentro de uma xícara. Nós não estudamos a lição passada, nós não estudamos o capítulo passado, e vamos fazer uma análise desse capítulo 7 en passant, né, de passagem, para que possamos ver o capítulo de número 8, e, de fato, nós temos diante de nós uma tarefa realmente de colocar um oceano dentro de uma xícara. Porque o capítulo de número 8, aliás, a epístola aos Romanos é uma epístola que exige estudo minucioso, cuidadoso, e tem gente navegando desses mares aí por séculos, séculos e séculos e séculos de estudo, e nós temos visto que muitos que navegaram nesses mares aí se afogaram, não chegaram a conclusões, nem ultrapassaram para o outro lado. E então, muitas questões que foram levantadas ao longo da história da igreja, ao longo da história da interpretação cristã das Escrituras, nos mostram que há alguns casos, né, precisam ser vistos com bastante detalhes dentro dessa grande epístola, que foi um dos marcos na Reforma Protestante. A Epístola aos Romanos e a Epístola aos Gálatas são duas epístolas que falaram muito na época da Reforma Protestante, dando assim a base para toda uma revolução dentro da perspectiva do que é ser cristão, qual é a identidade do cristão e, ao mesmo tempo, como isso significa uma ruptura com o sistema antigo que pintava uma caricatura do que seria vida cristã. O catolicismo romano tinha uma caricatura bem deturpada, tipo aquela lá de Nova York, que o sujeito, né, pinta a mão lá, né, você está sentado, ele está pintando, chega, aparece, mas isso aí não é nem de longe a minha caricatura. Então, uma caricatura deformada, você já viu o que fica, né? É monstruosa. Então, na realidade, esses capítulos, essa epístola aos Romanos e a epístola aos Gálatas exigiram muito dos intérpretes na época da Reforma Protestante, e eles mergulharam a fundo e chegaram a conclusões muito importantes do que diz respeito ao conteúdo e ao sentido destas grandes epístolas, Romanos e Gálatas. Nós estamos dedicando aqui um breve tempo para poder termos uma noção, um panorama da floresta, e sempre que fazemos isso, nós temos dado a vocês, né, de modo bem sintético, uma visão ampla daquilo que o apóstolo tenciona explicar, que não é nada muito fácil, tá? Não é nada fácil. No capítulo 7, por exemplo, nós temos a experiência de Agostinho, que por um bom tempo concordou com os pais da igreja de que o referente, quem é? A questão do referente em Romanos 7 é uma das questões milenares aí na história da interpretação bíblica. E Agostinho, um grande teólogo lá do século IV, século V, né? Século V. Ele teve, por um bom tempo, com aceitando a interpretação patrística de que o referente ali é o eu não regenerado, é o homem não regenerado. Depois de um bom tempo, estudando melhor o capítulo, ele diz, não, vou mudar. Aqui só pode estar sendo falado acerca do homem regenerado. Ele mudou de posição. E essa posição também, de que é o homem regenerado, perdurou por muito tempo, até a época da Reforma Protestante. Todos os reformadores, não, esse aqui é o homem regenerado e seus conflitos. Aí é o crente e os seus conflitos. E, por conta disso, essa questão ficou, por assim dizer, em aberto entre essas duas posições. Depois surgiu uma terceira
posição para tentar melhorar um pouquinho a situação, dizendo que era um homem regenerado, mas era um homem regenerado mais imaturo em Cristo, uma criança em Cristo, um bebê em Cristo Jesus. Então, com esses conflitos, esses dilemas, essas lutas que eles apresentam. Bem, aí já são 3 interpretações do mesmo capítulo e quem é o referente. Bem, o que me chamou mais atenção acerca desse assunto foi o Dr. Vern Poitras, aqui de Filadélfia. Esse livro aqui, Foundations of Contemporary Interpretation, ele aborda essa questão do capítulo número 7, né, lá na página 443 e em diante. Ele dá aqui, aliás, pega um pouquinho antes aqui. Aí ele aborda aqui na página 437, a página 442. E ele mostra onde residiu a falha dessas interpretações em relação à identificação do eu, que o apóstolo Paulo se refere no capítulo de número 7 da Epístola aos Romanos. Tá? Principalmente a partir do versículo de número 7 em diante. Tá? Então, eu vou, se Deus permitir, depois a gente vai voltar ao capítulo e vamos dar um panorama, vamos analisar versículo por versículo, né, em cultos subsequentes, do capítulo 7 como capítulo 8, porém hoje nós vamos dar um panorama. E esse panorama é exatamente para nós termos uma ideia, afinal de contas, de quem é esse eu, esse referente, que levou na história da igreja a 3 interpretações diferentes, né? Porém, o segredo da descoberta do eu, do referente aqui, quem Paulo está falando? Como eu falo aqui sobre o referente, é quando você começa a ler aqui, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. O versículo 9, então, que traz aqui a primeiro plano, né? E eu, em algum tempo, a pergunta do intérprete é quando? Em que ocasião? Né? Vivia sem lei. Quando o apóstolo Paulo vivia sem lei. Tá? Partindo do princípio que o referente é ele aqui. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado. Então, observe, o mandamento revive o pecado e eu morri. Aí, bem, a gente já sabe que morrer literalmente não pode ser, né? O apóstolo Paulo, então aqui nós já temos são perguntas, uma série de perguntas que eu gostaria de estar do lado de lá fazendo as perguntas para vocês. Aqui é muito mais fácil. Mas vindo do mandamento, reviveu o pecado. Quando é que o pecado reviveu? De modo que ele morreu. O pecado revive e ele morre. Então, são essas expressões que a gente vê nesse capítulo que levaram aos homens de Deus debruçarem aí durante muito tempo sobre esse capítulo. Lloyd Jones pegou o capítulo número 6 e falou, enquanto eu não entender isso aqui, eu não vou pregar. Mas pregam uma série de sermões aí sobre Romanos, eu não vou pregar, eu preciso entender o capítulo 6. Eu entendendo o capítulo 6, eu entendo tudo. E vocês já entenderam o capítulo 6. Daí, quando a gente chega no capítulo 7, vai ver que há um contraste muito grande entre o capítulo 7 e o capítulo 6. Né? Há uma regressão aqui. Porque o capítulo 5 pinta o caminho da vitória. O capítulo 6 nos mostra que, de um modo definitivo, nós morremos com Cristo, nós fomos sepultados com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo para uma novidade de vida, para viver uma vida nova. E Paulo, o apóstolo, chega a dizer mais na Epístola aos Efésios, nós fomos assuntos com Cristo para estarmos assentados nos lugares celestiais, nas regiões celestes em Cristo.
E esta experiência que foi contada no capítulo número 6, vimos para vocês, há uma sequência de verbos no aoristo, tá? cujo modo da ação expressa pelo verbo implica em algo inextensivo, é algo que aconteceu em um determinado ponto e não se repete mais, aconteceu de uma vez por todas. Agora, quando o apóstolo Paulo fala tudo isso, e de repente ele entra no capítulo de número 7, também consolidando isso. Se vocês perceberem aqui, no capítulo 7, o apóstolo Paulo começa mostrando que ele faz uma comparação acerca do casamento, e ele diz: não sabeis, irmãos, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive. E ele faz uma comparação, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Então aqui nós vemos que a lei do marido só tem efeito sobre a mulher casada enquanto quando o marido está vivo. Morreu o marido, houve o quê? Uma ruptura de relações. Já não mais perdura ali a relação matrimonial. Ela só tem encerramento com a morte. E isso pode ser dito em relação também ao esposo, né? A ruptura dessa relação só ocorre quando há a morte. Daí o apóstolo Paulo vai fazer o quê? Vai voltar àquilo que ele explica no capítulo número 6, que na morte de Cristo eu morri, na morte de Cristo e no seu sepultamento eu fui sepultado, e na ressurreição de Cristo eu ressurgi para a novidade de vida, o que é verdade em relação a todos os romanos e a todos nós que somos membros da Igreja de Cristo. Expliquei isso para vocês com detalhes. Tanto é assim que o apóstolo Paulo utiliza o verbo no aoristo, tá? Mostrando que é uma ação inextensiva, que não se repete, mas uma coisa que aconteceu de uma vez por todas. Tá? Exatamente aqui é a mesma descrição. Quando o marido morre, então a mulher está livre, diz mais aqui, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Tá? Aí, a partir desta comparação, o que aconteceu conosco nos permitiu fazer o quê? Nós estávamos casados com o pecado, éramos servos do pecado, estávamos totalmente comprometidos com o pecado. A partir do momento em que Cristo, né, promove essa união nossa com Ele, tá? Deus faz com que nós sejamos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. O que acontece? Não temos mais relação com o antigo marido, que é o pecado. Tá? Então, essa lei do pecado, ela é eliminada, e a partir daí o pecado vai nos procurar como servo dentro da sua casa e não vai nos encontrar, porque nós morremos e fomos sepultados e pronto, registro lá, óbito do antigo servo do pecado, fulano de tal, o velho homem morreu ali. Tá? Dá para entender até aí? Exatamente o que ele está dizendo aqui, quando, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, tá? Porque o que ocasiona a morte daquele que está na servidão do pecado? Qual é a sentença que a lei dá para aquele que é servo do pecado? O salário do pecado é a morte. Então, inevitavelmente, todo pecador que vem ao mundo tem de morrer por causa do seu pecado. Determina assim a lei. O que acontece? Qual é o escape? Qual é a única saída para esse grave problema? Qual é a única saída para esse grave problema? Que o pecador morra. Agora, como o pecador pode morrer sem morrer? Alguém tem que morrer por ele. Tá? Já fizemos aquela analogia, né? Então o juiz chega, olha, meu filho vai morrer por você e seu problema está resolvido. Tá? É exatamente o que acontece aqui. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei,
pelo corpo de Cristo, porque com ele nós nos identificamos no seu levantamento na cruz, na sua morte ali na cruz, na sua sepultura, e o batismo é exatamente o símbolo dessa realidade simbolizada. O batismo não promove isso, o batismo é simplesmente o símbolo que ilustra essa realidade espiritual que aconteceu com cada um de nós em nossa identificação com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. O batismo traz à luz esta realidade simbolizada. Ele é o símbolo, mas o que aconteceu é a realidade simbolizada. E aconteceu de uma vez por todas. Tá? Então, pelo corpo de Cristo, com que finalidade? Para que sejais douto. De quem? Ora, agora, uma vez que nós não temos mais relação com o pecado, e por conseguinte a lei também já não nos diz mais respeito, porque ela não pode mais determinar nada sobre nós, nem decretar a nossa morte, porque nós já morremos. Tá? E o bom é que Deus consegue ver isso e criou esse projeto para que assim acontecesse. Com a morte de Cristo, todos nós pudéssemos ser mortos. E assim temos a possibilidade de viver uma novidade de vida. Então, assim, meus amados, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto. De quem? Daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então é o que nós estudamos no capítulo de número 6. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte, porque o salário do pecado é a morte. Tá? Mas agora estamos livres da lei. Pronto, então agora, né, a lei não vai chegar e pintar para nós um quadro, né, dizer você tem que fazer isso, 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 e ficar lá agora. Faz? Aí você, ao contrário, tem disposições totalmente inversas dentro de você, quando você consegue enxergar o que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo número 7. Ele vai dizer que, de fato, a lei espiritual, o mandamento é santo, justo, é bom, tá? Mas eu não, eu tenho um problema comigo. Né? E o capítulo de número 6 é exatamente a identificação desse problema, o capítulo 7 é a identificação desse problema, que é um problema que não se resolve no capítulo de número 7. Por quê? Porque ele já foi resolvido no capítulo 6 e é exatamente aí que gera a dificuldade. Mas, peraí, o apóstolo Paulo até aqui no versículo de número 6 do capítulo 7, ele está em sintonia com o que ele disse anteriormente. Por que ele abre essa digressão aí? Porque ele quer trabalhar mais detidamente acerca dos limites e da função da lei. Mostrar que a lei jamais foi idealizada para produzir homens e mulheres justos. Por quê? Porque a lei foi dada para homens caídos. E ela simplesmente vem, quando iluminada espiritualmente na mente daquele que reconhece o que ela é de fato, ela, em vez de trazer esperança, ela traz a desesperança. Em vez de trazer sensação de segurança, ela traz sensação de quê? De juízo. Em vez de fazer com que o homem veja em si a capacidade para viver segundo a vontade de Deus espelhada, cuja santidade está espelhada na lei, ele vê a sua total incapacidade e ele vai chegar no topo desse desespero, gritando: miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Esse é o problema que o apóstolo Paulo pinta aqui. Daí o que acontece? Já vamos eliminando por etapas. Primeiro, o homem irregenerado jamais vai ter essa compreensão precisa do que a lei é espiritual e ele é carnal. Tive uma experiência com um tio meu, que nós estávamos conversando acerca do capítulo 7 de Romanos. Quando eu cheguei nessa parte aí, ele, não, mas isso aí não me diz respeito, não, eu não sou esse miserável, não, peraí, não. Né? E ele logo se defendeu ali, não, aí eu discordo de Paulo. Ele, não é possível, não. Para o homem velho, né, e caído, ele está em boa situação. Por quê? Porque Paulo vai descrever no capítulo 2 de Efésios, né, estávamos mortos em delitos e pecados. Então, morto, para ele, a vida na morte é uma coisa muito normal.
né? Só quando há uma iluminação do Espírito Santo é que ele realmente encontra, ou para bate cat scan, e rapaz, você está podre, você já está morto em vida. Aí que ele vai identificar-se como esse que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Bem, aí a gente já começa a dizer. Bem, isso não é a situação do homem regenerado, porque o homem regenerado não vai fazer um grito desse. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ora, ele já morreu com Cristo na cruz, ele já foi sepultado, ele já foi ressuscitado, já sabe que está em novidade de vida e assentado nas regiões celestes em Cristo, e o Espírito Santo está habitando nele, então é impossível que isso tenha a ver com um homem regenerado, quer seja no seu estado imaturo, e muito menos no seu estado imaturo, maduro em Cristo. Imagina o apóstolo Paulo dizendo isso nessa altura, né, do desenvolvimento que ele vem fazendo na epístola. Depois de pintar todo um quadro de vitória, que nós não estamos mais sob a lei, mas sob a graça, e essa graça é que nos dá capacidade para nós subjugarmos os nossos membros, não é? E colocarmos como instrumentos de justiça para Deus, em contraste com a vida anterior do velho homem, que colocava os seus membros em serviçal, né? Os seus membros serviçais ao pecado. Agora ele mostra que há uma ruptura, uma virada total. Então, é impossível que ele agora esteja descrevendo uma situação em que ele se encontra, dizendo, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu vejo nos meus membros algo que luta contra a lei do meu entendimento. Esse conflito não pertence mais a ele, porém pertenceu. E aí então foi que Lloyd Jones, que foi um dos grandes estudiosos da época dos avivamentos, principalmente o avivamento do país de Gales, onde ele nasceu, ele depois foi trabalhar lá em Westminster, na Inglaterra. Ele traz uma solução inusitada, mostrando que nenhuma das três posições são de fato a posição correta. Aí não está dizendo a respeito de um velho homem morto em delitos e pecados, sem nenhuma atuação do Espírito de Deus sobre a sua vida, muito menos sobre um crente regenerado, mesmo que imaturo, muito menos ainda um crente maduro espiritualmente. Esse conflito não pertence a ele, tá? E ele apresenta, então, uma quarta, que seria a terceira margem do rio, né? Uma quarta posição, que é exatamente a posição que descreve alguém em convicção de pecado, mas ainda não tendo a participação plena naquilo que a salvação, a regeneração, traz para a sua vida. No tempo dos grandes avivamentos, quando o Espírito de Deus vinha sobre a congregação através da pregação da palavra de Deus, tinha em alguns segmentos tinha até o banco dos ansiosos. Quem que eram os ansiosos? São aqueles que chegavam a reconhecimento, né, eram convictos, como diz, porque há uma atuação do Espírito Santo que pouca gente faz menção dela, que é o Espírito Santo vindo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma das primeiras funções da atuação do Espírito Santo na vida daquele, né, que está morto em delitos e pecados. É reconhecer que ele é um pecador, para poder aceitar a oferta do Evangelho. Então o Espírito Santo faz isso, e Paulo passou por isso quando ele é afetado por Cristo no caminho de Damasco. No caminho de Damasco ele é afetado, ele vê o Salvador, mas ali não é dada a ele nenhuma palavra de esperança, e a mensagem do Evangelho não aparece para ele como algo claro que Jesus morreu por ele. Jesus aparece para ele, ele é convicto dos seus pecados, ele fica cego e vai entra na cidade, né, e dá todo o percurso, e ali será dito o que convém fazer. E ele passa 3 dias nessa agonia, nessa angústia, nesse desespero, mas sem nenhum amparo. É exatamente aí que Lloyd Jones diz. É nesse estado de convicção de pecado é que ele passa a fazer essa descrição e usa 2 artifícios literários muito importantes, que é chamado passado dramático, né, quando ele revive o drama, né, e o presente dramático. O presente dramático é aquele presente em que ele faz toda uma narrativa como se estivesse acontecendo naquele exato momento. É o uso desses 2 recursos, né, que, por assim dizer, os intérpretes
não atinaram bem, e Lloyd Jones apresenta uma solução inusitada, e Van Poitras teve que reconhecer isso. Olha, na história da igreja, o único que apresentou uma solução inusitada e totalmente nova, e também por conta da liberdade que Lloyd Jones traz, porque ele era médico, ele era um estudioso, sabia muito bem fazer estudo de casos, né? E então ele não era serviçal à teologia reformada. A teologia reformada precisa ser serviçal à Bíblia. Essa era a perspectiva de Lloyd Jones. Então, por conta disso, ele faz toda uma análise e chega a conclusões. Olha, eu vou diferir agora dos pais da igreja, eu vou diferir de Agostinho, eu vou diferir dos grandes reformadores e daqueles reformados que os seguiram e estão nessa linha. Por quê? Porque aqui é impossível. E ele prova por A mais B. Ele mostra no estudo de caso que a gente vai fazer aqui depois com vocês, vai ver que, bem, isso aqui fala do homem regenerado, falha por quê? Como é que eu vou explicar isso aqui? Isso aqui fala do regenerado, digamos que é imaturo ou do maduro. Aqui funciona, falha aqui. O não regenerado vai reconhecer que ele está em estado de pecado sem a iluminação do Espírito Santo? É impossível. Tá? Então, é exatamente essa solução, que é a terceira margem do rio, em que ele aponta para esse estado de convicção de pecado em que Paulo está ali atônito, perplexo e sem ainda saber o que vai ser. Profunda convicção de que ele está sobre a ira de Deus. A cegueira está dizendo isso para ele, né? Jesus não aparece muito amável quando chega para ele lá, irmão Saulo, né? Não chega lá, né? Ô, meu querido Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele tem aquele impacto, esse choque, ele fica, né? Aí ele pensa, eu era o cara, eu era o fariseu número 1, e agora na realidade eu estou sob a ira de Deus. Os olhos de Deus não estão nada bondosos sobre mim. E vai para lá que vai ser dito que convém fazer. Acabou, não apresentou nenhum alívio. Nesse estado, nesses 3 dias em que ele não come, não bebe, de profunda angústia, é o que agora essa é minha, viu? É que eu chamo exatamente daquele estado que antecede tudo aquilo que acontece no capítulo número 3. É a identificação do crente com Cristo no seu Getsêmani. Quando Cristo vai para a morte em profunda angústia para nascer de novo. Quem viveu essa experiência dramática, como Lloyd Jones viveu, como eu vivi, né? É que você está convicto dos pecados, sabe agora o que é certo, mas não tem poder e capacidade para fazer nada. Ao contrário, tudo aponta para uma direção contrária, até que o Espírito de Deus vem, né? Naquele belo dia em que a irmã Ananias chega lá. Não é o Ananias Fonte Cinda, não, viu? Eu estou falando daquele Ananias lá que foi enviado, né? E Jesus falou a respeito de Saulo, que ele era um vaso escolhido. Tá? Paulo não sabia de nada disso. Ele está ali em profunda angústia. Meu Deus, tem misericórdia de mim. O que eu fiz, meu Deus? Ai, meu Senhor, como é que eu posso? E agora? E também estou nessa situação que eu quero fazer o que é bom, mas não tem como. E como é que eu faço? Aí chega Ananias ali e dá aquela palavra: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, ele me enviou para que voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aí sim, ali é aplicada, nesse momento é aplicada a redenção, onde o velho homem morre, tudo acontece no mesmo instante. O velho homem morre, é sepultado com Cristo e ressurge para a novidade de vida. E Paulo, a partir daquele momento, passa a ser a habitação do Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo e vai viver essa nova vida em Cristo Jesus. A narrativa usando esse presente, primeiro passado dramático, que se intensifica com o uso do presente dramático, no capítulo 7, mostram exatamente, Lloyd Jones que deu essa solução, viu? Eu fiquei com ela. Exatamente a situação do homem convicto de pecado, aquele que o Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então ele está convicto do seu pecado, agora ele está convicto da justiça. De fato a lei é boa, é espiritual, o mandamento é bom, mas tem um problema em mim. Como eu vou sair desse problema? Aí então vem a solução. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho, me enviou a ti para que você seja cheio do Espírito Santo. E a partir daí, pronto, muda tudo e o apóstolo então passa a viver essa vida no Espírito.
Tá? Então, o uso do presente dramático aqui, do passado dramático, diz, porque, versículo 9, tá? Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então é agora que ele vai. Na realidade, que ele se julgava o tal, né? Você cedia pela lei, segundo a justiça que é na lei, eu era irrepreensível. É a perspectiva daquele que não tem conhecimento de fato do que é a lei, do que ela exige, né? Cumpre as regrinhas lá que o seu sistema montava, cheio de falhas, mas nunca as falhas vinham à tona. Agora, quando se pinta o retrato, né, ele vai ver que na realidade ele é um sepulcro caiado, como Jesus pintou os fariseus. Para os fariseus, eles eram a hipersantidade da nação. Eles eram aqueles que até Deus tinha que prestar reverência para eles. Era eu. Né? Falar, não, vamos primeiro fazer uma reverência para poder falar o nome daquele fariseu lá. Era a perspectiva que eles tinham de si. Quando Jesus, no capítulo 23 de Mateus, vem para convencê-los do que eles realmente eram, eles brigaram com Jesus. Não, eu não sou isso aí não. E Jesus chegou a chamá-los de sepulcros caiados. E mostrou tudo aquilo que, na realidade, apontava não algo a favor deles, mas contra eles. Isso é o estado de convencimento do pecado. Que, quando levado a bom termo, leva à conversão. Quando é uma ação do Espírito, que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 8, que já foi idealizada antes da fundação do mundo, tá? Aqueles que foram eleitos, predestinados e aqueles que o Espírito Santo vem para completar, para fazer esse trabalho de um modo completo. Então, aí há uma ruptura com a vida velha e o nascimento de uma vida nova. Do contrário, só causa raiva. De chamar o pecador de pecador, ele só fica com raiva, mais nada. Então ele não foi convencido do pecado. Ele não acredita que a radiografia dele é aquela. Você está no estado cancerígeno terminal. Que nada, eu estou muito bem. Eu estou muito bem, você está mentindo. Essa é a perspectiva que tem, tá? O pecador de si mesmo, quando ele está morto em delitos e pecados. Nós vamos para entender? Tá? Então é esse estágio aí, poxa, parabéns para o Lloyd Jones, que por sua vez trabalhou o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, e o resultado dos sermões foram 1.500 páginas escritas. Por isso que eu falei, como é que eu vou botar o oceano dentro de um copo d'água? 1.500 páginas escritas só sobre esses dois capítulos 7 e 8. Tá. Então realmente é algo extraordinário. Assim então, quando vocês fizerem a leitura aqui do capítulo de número 7, vocês vão ter agora um panorama. Vocês vão fazer essas segmentações, o versículo, aqui é a conclusão que ele chega, porque o pecado, e o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Então provoca a morte. Eu escrevi para vocês detalhadamente, tá? Depois eu passo esse texto para vocês, sobre a identidade do eu, em Romanos 7. Então, fui até 3 horas da manhã aqui, tentando condensar os meus pensamentos, e deixei para vocês aqui uma forma escrita. Tá? Esse capítulo vai mostrar o verdadeiro estado daquele que, agora sim, com a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, não a ação salvadora, mas simplesmente de convencimento que ele está morto em delitos e pecados e precisa de salvação. Então aí é aquele estado em que há aquele grito, que pode ser um grito de poucos minutos, pode levar 3 dias, pode levar uma semana e até anos, depende do modo como Deus trabalha em cada vida. Quando o apóstolo Pedro pregou acerca do que os homens fizeram com Jesus, naquela mensagem memorável, qual foi, o que aconteceu no final? Eles foram convictos do seu pecado, e o que aconteceu? Que faremos, varões e irmãos? Quando se faz esse grito, é alguém que está em profunda convicção de pecado. Realmente nós matamos Jesus. Então nós estamos sob a ira de Deus. E então, qual é a saída? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Aí vem a mensagem do Evangelho. Só se prega a mensagem para o pecador quando ele está convicto do seu pecado. Então não há para apresentar remédio para quem não acha que está doente. Tem certeza? Faz sentido, pastor Laerte? Não faz, né? Então é exatamente isso aí. Mas eu explico isso com detalhe, depois a gente vai ver aqui no púlpito, passo a passo, só para vocês terem um panorama de quem é esse eu. E o drama
né, o drama que vai ser pintado a partir do versículo 15, né, vai ser esse drama em que exatamente, olha, porque eu nem compreendo meu modo de agir, meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Seria Paulo, na sua maturidade, falando isso? Não faz sentido. Tá? E diz mais, e ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. O pecador morto em delitos e pecados jamais vai dizer que a lei é boa, principalmente porque ela diz para ele o erro. Você fala aí para os gays aí que eles estão sob a ira de Deus e a palavra condena os atos deles, qual é a reação deles? É uma reação de furor, de ira, que quer rasgar a Bíblia e tomar a Bíblia da nossa mão, se possível até querer nos bater, né? Mas estão repreendidos pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque eles não foram convencidos do seu pecado. E o único, preste atenção nisso, o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo. Então é esse trabalho que ele vem fazer para convencer. Um homem que está nessa situação aqui, ele tem uma iluminação, mas não é iluminação salvífica ainda. É para ele ver o seu estado, ver os limites da lei, ver a função da lei e clamar: quem vai me livrar disso? Ah, Jesus Cristo. Agora entendo por que Jesus morreu por você, para que você aconteça tudo aquilo que está no capítulo número 6. Você seja identificado com ele na sua morte, você sair desse Getsemane de angústia aqui, né, dessa dicotomia que a personalidade fica numa esquizofrenia, né, que o apóstolo Paulo pinta aqui de um modo interessante. E o capítulo termina aqui no versículo de número 25, sem uma solução. Ele diz: de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, nesse estado, mas, segundo a carne, a lei da lei do pecado. Então, como é que se resolve esse problema? Então, a lei não tem problema. Quem tem problema é o homem caído, é o homem em pecado. Como é que se resolve esse problema? Vem o capítulo de número 8. Tá? O capítulo de número 8, tá? Todo esse panorama, é o capítulo que vem dar toda uma solução a esse problema. Aqui nós vamos ver que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livra da lei do pecado e da morte. Pecado e morte e lei passam a ser o que? Aliados, é um trinômio, com 3 agentes da morte. Né? Então, pecado, lei, pecado e morte. Lei, e, por sua vez, em vez de suscitar a santidade, suscita o pecado, e o pecado, por sua vez, leva à morte. Então, a lei se torna uma aliada da morte, em certo sentido, para aquele que já está morto em delitos e pecados. Por outro lado, como reverte-se isso? A morte em Cristo e a sua ressurreição passa com que agora o Espírito Santo venha habitar em nós e produz em nós, é a lei do Espírito que produz vida em Cristo Jesus. Agora sim, há um empoderamento do nosso homem interior na regeneração, quando somos salvos, o Espírito vem habitar em nós, para nós dominarmos o corpo que ainda não está redimido. Tá? O corpo só será redimido quando da adoção final, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a ressurreição ou transformação do nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Mas enquanto isso há um conflito, só que não é esse conflito que está no capítulo 7, e sim um novo conflito que agora é vencido à medida em que nós nos enchemos do Espírito Santo. À medida em que nós nos entregamos à ação do Espírito Santo na nossa vida, então há essa vitória. O versículo chave aqui do capítulo de número 8, para a gente entrar no texto próprio da lição, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui há o homem interior e o homem interior. O homem não regenerado é totalmente dominado pelos impulsos da sua carne. O que é carne aqui? Carne é uma expressão do corpo dominado pelas forças pecaminosas que nele habitam. Tá? E o versículo 2 dá a razão de não haver mais condenação. Por que nós não temos mais preocupação com condenação? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ou seja, agora se abre espaço para que o Espírito Santo habite em nós. Me livrou
da lei do pecado e da morte. Quando se fala me livrou aqui, né, ele quer dizer isso de um modo definitivo. Aconteceu uma vez por todas. Tá? É uma transição, como nós vimos, uma transição de estados. A gente vivia dentro da casa do pecado, agora passa a viver dentro da casa de Deus. As leis são diferentes, as regras são diferentes, e há um empoderamento, né? Uma capacitação para nós, de fato, cumprirmos aquilo que Deus quer. Antes não, quem vive no pecado, né, é escravo do pecado, comete pecado, Jesus diz, é escravo do pecado. Então, o estado de escravatura do pecado só ocorre quando o velho homem é crucificado na cruz. Aí um novo princípio passa a operar dentro de nós, que é o Espírito Santo, que em nós vem habitar. Ele diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou definitivamente da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, esse versículo 3 aqui é a chave para a compreensão de tudo. Era impossível a lei, né? Ou seja, a lei não tinha a capacidade, esse verbo aqui, cadê o verbo, versículo 3, aqui, esse aqui, edinaton. Edinaton é o verbo, ou melhor, é o adjetivo que classifica aqui a incapacidade da lei, ou seja, a lei é sem poder, não tem habilidade, né? É impossível, ela não tem a capacidade de produzir justiça. Tá? Então, por quê? Por quê? Diz o apóstolo. Porque visto como estava enferma pela carne. Então, enquanto esse velho homem é totalmente carnal, aí eu estou usando o presente dramático aqui. Enquanto esse velho homem, eu não sou o velho homem, eu sou o novo homem, mas estou usando o presente dramático para poder você ter uma ideia do que eu estou falando. É o que Paulo faz no capítulo de número 7. Enquanto o velho homem, tá, ele está sob o domínio do pecado, o que acontece? A lei não tem como produzir nele justiça. Ao contrário, ela vai fazer o quê? O efeito reverso. Né? Tudo aquilo que ela apontar vai surgir disposições contrárias a esse desejo, esse retrato da santidade divina que está na lei. Né, Paulo? É o que a lei suscitou em mim mais concupiscência. O vulcão que parecia estar adormecido, em alguns momentos agora está em erupção constante. Está dando para entender a figura que eu estou usando? É o que ele está dizendo aqui, a lei estava enferma pela carne, a carne não dava a possibilidade de a lei produzir. E na realidade a lei não foi dada com o objetivo de produzir justiça e santidade, mas espelhar e mostrar a justiça e a santidade de Deus e ao mesmo tempo fazer o quê? Apontar para a solução. Ela serviu de aio para conduzir a Cristo. Paulo vai dizer na Epístola aos Gálatas. Aí o que Deus fez? O problema não está no homem. Então o que Deus faz? O velho homem está com esse problema. A única forma de fazer é esse velho homem precisa morrer. Como é que o velho homem vai morrer? Se ele morrer por causa dos seus pecados, não vai resolver o seu problema. Então o que Deus faz? Deus enviando o seu filho. Aí o que Deus faz? Deus vem resolver o problema. Enviando o seu filho. Outra frase que é importante aqui. Em semelhança da carne do pecado. Tá? Quando Jesus é concebido por Maria, ele não é concebido com natureza pecaminosa. Tá? Ele é o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Ele nasce com aquele estado primitivo de Adão, sem nenhuma propensão para o pecado. Daí ele vem em semelhança da carne pecaminosa, em semelhança daquilo que nós vivemos. Mas ele em tudo foi tentado, como diz a Epístola aos Hebreus, porém sem pecado. Aquele que não conheceu o pecado, diz também outra epístola. Tá? Então, é aqui que entra a questão, né, de isso aí, já deixou até o Karl Barth, um grande teólogo, ele entrou bem aqui nessa questão,
e apresentou um ensinamento nada ortodoxo em relação a essa situação de Cristo. E Cristo veio ao mundo e disse com a mesma carne pecaminosa dos outros. Um absurdo. E, no entanto, Karl Barth apresentou essa ideia. Leu mal o texto e também não comparou com os outros ensinamentos da Escritura que mostram que Jesus, né, veio em semelhança da carne do pecado. Isso não, o apóstolo Paulo diria de um modo muito claro. Ele veio na carne do pecado. Então, é algo que precisa ser compreendido. Aqui, ó, em semelhança da carne do pecado. Highlight. Né? Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Quem vai explicar para mim essa expressão? Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Né? Essa expressão aqui, pelo pecado, e é importante, os tradutores, né, às vezes fazem umas boas, deixa a gente perdido se a gente não for consultar o texto original. E aqui na minha abordagem, eu pego o versículo aqui e sublinho aquilo que é totalmente importante e mostro aqui a expressão peri hamartias. Essa expressão, pelo pecado, que aparece no texto em português, ela precisa de uma tradução melhor, no sentido de que ela é uma tradução de uma expressão que acontece na Bíblia hebraica e é traduzida para a Septuaginta de um modo mais completo, como perites, tem um artigo aqui, peri é o caso genitivo, perites hamartias autu, ou seja, ele aparece como uma oferta pelo pecado. Tá? Isso aqui está, por exemplo, em Levítico capítulo 4, versículo 3, nós temos que o sumo sacerdote, como líder, quando ele pecava, um pecado que era para escândalo, ele tinha que apresentar uma oferta para o pecado. Então, a expressão que é traduzida aqui, né, a Adonai la Yahvé le hatat, oferecer para Yahvé, né, le hatat aqui é como uma oferta pelo pecado. Pode ver na sua Bíblia, como é que está em Levítico, capítulo de número 4, versículo 3. Levítico 4, verso 3. Você vai observar isso daí. Sendo assim, a tradução da Septuaginta, que é usada aqui pelo apóstolo Paulo, né, essa expressão, inclusive até com a supressão do artigo aqui, né, ele só usa peri hamartias, ela nos permite ver que como oferta pelo pecado, aqui, autu, o pecado dele. Achou aí, pastor? Levítico 4, versículo 3. Aqui. Que diz? Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. Então, a última expressão aqui, ela simplesmente aparece aqui, le hatat. E aí que é uma oferta para o pecado. E a Septuaginta traduz como perites hamartias autu, como uma oferta pelo pecado dele. Tá? E essa expressão que eu quero mostrar para vocês, que essa expressão oferta aqui, ela não aparece no texto original. Então você vai ver, por exemplo, quando é traduzido na Epístola aos Hebreus, há a palavra colocada em itálico, para dizer que não tem. O que deveria ter acontecido aqui, nesse caso de Romanos. Aqui, no caso de Romanos, essa expressão, vamos ver aqui, ela deveria aparecer assim: visto como a carne estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne de pecado, como oferta pelo pecado, aqui,
como oferta pelo pecado, tá? Condenou o pecado na carne, ou seja, na carne dele. Ou seja, de um modo geral, o que o texto quer dizer? O que o texto quer dizer? E aí a gente passa a ter uma compreensão de um modo mais claro. Diz aquele, versículo 21 de 2 Coríntios capítulo 5, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E antes, Lloyd Jones diz algo aqui muito interessante, diz, versículo de número o apóstolo Pedro diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Observe que os ensinos dos apóstolos sempre mostram isso. Nós morremos para o pecado. Nós morremos para o pecado. Isso aí tem que ser a cartilha recitada todos os dias para nós nos convencermos de que isso já aconteceu. E de uma vez por todas, auristicamente falando, de uma vez por todas, né, que pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Ou seja, Jesus se apresenta como uma oferta. Ele diz na Epístola aos Hebreus que ele se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. O pecado exigia um sacrifício, exigia uma oferta, para que tinha que ser uma oferta perfeita, para poder levar sobre si o pecado de todos aqueles que escolhidos por Deus, que antecederam a ele, que viveram na sua época e viveram posteriormente. Tinha que ser um sacrifício que só o próprio Deus podia fazer. Daí diz o Hebreus que Jesus, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, como uma oferta pelo pecado. Aí então ele passa o quê? A condenar o pecado na sua própria carne. Por quê? Porque a punição de Deus, que deveria cair sobre o pecador, caiu sobre Jesus. Então aí sim, a partir desse momento, o problema do pecador está resolvido. Então, ele faz isso por aqueles por quem ele morreu. Então, olha o que diz aqui. É o que nos é dito nessa passagem que estamos estudando. Deus condenou o pecado no corpo do seu próprio Filho. Ele estava na carne quando os nossos pecados foram lançados sobre ele. E estes foram punidos nele. O homem pecou na carne, o pecado foi punido onde? Na carne do Filho de Deus. Cristo veio à terra para que o pecado fosse punido e condenado desta maneira. Dessa maneira, o julgamento do pecado foi feito sobre ele e foi aplicado a ele. É evidente que este é o cerne do Evangelho e o centro por excelência, a glória do Evangelho, ao punir os nossos pecados em seu Filho encarnado. Permanece justo, mas não obstante, pode ser o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, resolvido esse problema de forma definitiva, quando ele diz: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se Jesus não voltasse dos mortos, como é que ele iria aplicar aquilo que ele fez como sacerdote agora, poder oferecer para Deus o sacrifício? Vem então a ressurreição. Quando ele ressurge, agora é o nosso sumo sacerdote que intercede por Deus, diante de Deus por nós, com o oferecimento do sacrifício dele próprio, que Deus aceita como se fosse a minha e a sua própria morte, o meu e o seu próprio sacrifício. Tá? Agora o apóstolo vai fazer os desdobramentos aqui. Você vê com um versículo só como é que é complicado se você não entender. Aí sim, a lei já não tem mais efeito sobre esse homem caído, que agora é um homem que ressurge em Cristo em novidade de vida. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Tá? Então, o que acontece? Quando Jesus resolve esse problema, versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, não mais sob domínio do pecado da carne, mas segundo o Espírito. Então agora a norma orientadora do crente em Cristo Jesus é o Espírito Santo. E é sobre isso que ele vai falar daí para frente. Porque os que são segundo a carne fazem o quê? Inclinam-se para as coisas da carne. São sob domínio do pecado. Mas os que são guiados
segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é pecado, por conseguinte, morte. Mas a inclinação do Espírito aponta para quê? Vida e, por conseguinte, paz. Consciência tranquila. Shalom. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Ou seja, quem é escravo do pecado vai fazer o que para poder se livrar disso por si mesmo? O que o morto pode fazer consigo mesmo para poder obter a vida? O que ele pode fazer? Só Deus é que pode dar a vida. Tá? Então ele nos deu vida estando nós mortos. Aí sim, né? O insuflar dessa vida é que faz esse morto reviver. Tá? Do contrário, o morto vai ficar revolvendo na morte. Né? Vai ter a morte na alma. Então, por isso, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, desse não poder, ele não tem capacidade para fazer isso. E ele fala, vós, porém, romanos, crentes de Filadélfia, e crentes regenerados e salvos e eleitos no mundo todo, né, Eduardo? Todos aqui, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ou seja, o estar no Espírito aqui é um estado que ele contrasta com o estado na carne. O que é estar na carne? Há duas expressões, dois sentidos para essa expressão. Estar na carne tem aquele sentido de que está sob o domínio da natureza pecaminosa, escravo em delitos e pecados. E estar na carne também tem um sentido, na primeira epístola aos Coríntios, de ser um infante, no sentido de não conhecer plenamente as verdades que foram ensinadas, principalmente pelos apóstolos. Então, eu vos quis falar como espirituais, mas vocês ainda são carnais, ou seja, são meninos em Cristo. Então há esses dois sentidos. Paulo está falando sobre esse primeiro sentido. Estar na carne é aquele que está no domínio do pecado, na servidão do pecado. É isso que ele fala aqui. É o contraste do que nós. Ora, se nós estamos no Espírito. Então o capítulo 7 não pode ser uma referência, em hipótese alguma, a quem está no Espírito. Porque isso aconteceu e de uma vez por todas. Vai lá ver o verbo, que você vai ver que esse estado é algo que aconteceu de um modo definitivo. E diz, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, é o que o apóstolo Paulo coloca de modo muito claro. O cristão, o salvo, o redimido, marca registrada dele é ter o Espírito de Cristo. Agora, qual é a implicação disso? Vai para Romanos 6, tá? E antecipado por Romanos 5. E se Cristo está em vós, o que acontece com o corpo? O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. E o que acontece com o nosso homem interior? Mas o Espírito vive por causa da justiça. E a justiça promove vida e vida em paz. Então, o apóstolo Paulo está reiterando aquilo que ele falou. Vós estáis mortos. Lá em Colossenses ele vai dizer, estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele se torna repetitivo como um bom mestre, para que os crentes assimilem essa verdade. E essa verdade, diz Lloyd Jones, foi uma das maiores revoluções na sua vida espiritual. Entender que isso aconteceu de uma vez por todas quando Cristo estava na cruz. Eu estava lá e você estava lá. Isso provocou uma revolução. A gente precisa fazer o quê? É aceitar isso como uma verdade, e o Espírito Santo que vai produzindo cada vez mais os efeitos dessa vida nova em Cristo em nós. É isso que se chama crescimento espiritual. Tá? Quanto mais a gente vai entendendo a nossa identidade, quem nós somos em Cristo, o que está à nossa disposição, mais nós vamos crescendo espiritualmente, até atingirmos a estatura de varão perfeito. Tá? Então é essa a nossa caminhada. Deve ser assim, como o apóstolo Paulo disse. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Tá? E, primeira pergunta, agora vamos a ela.
Tive que fazer essa recapitulação. Porque, texto áureo, primeira pergunta aqui. Como deve se comportar aquele que já nasceu do Espírito e que o Espírito de Deus habita nele? E o que acontece com o que vive segundo a carne? Versículos 11 a 13. Aí nós temos: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, observa bem que a ênfase aqui agora é o outro lado, né? Cristo surgindo dos mortos, tá? Também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em nós habita. Aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo que agora o Espírito Santo em nós é aquele que vai, nosso corpo ainda não está redimido. Todos os instintos com os quais Deus nos dotou para viver neste mundo foram afetados pela queda. Estamos com um corpo enfermo, propenso ao pecado. Qual é o poder, qual é a condição para que nós tenhamos isso neutralizado? Não eliminado, neutralizado em nós. O Espírito que em nós habita. O Espírito Santo veio para poder agora sim nos dar capacidade. Então a lei dizia, faz isso, faz aquilo, não dava perna para o indivíduo nem se mover do lugar. Agora o Espírito Santo, em Cristo, agora a realidade é outra. É como um passarinho, né, que tá nascendo. O Espírito agora, a lei do Espírito de vida, isso agora em Cristo. Voa, né, e te dá asas para você voar. Então aí é diferente a reação. Voa e você não tem asa, cai do prédio e morre. Agora voa e você, opa, aí você agora, o pássaro começou a aprender a voar, né? Porque descobriu para que serve isso que tem aqui, as asas, para voar. Então agora o Evangelho traz essa nova realidade, que manda você voar, mas te dá asas para você voar. É mais ou menos essa expressão, foi Donald Carson que usou, eu achei muito interessante. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Então agora não tem mais como alimentar as propensões naturais do nosso corpo que ainda não foi redimido. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Então é o caminho certo. O que ele quer dizer? É a ruptura. O que é a morte? A morte é a ruptura da comunhão com Deus. E vai trazer todos aqueles conflitos, aí sim, aqueles conflitos que podem até, em certo sentido, levar à morte física. Como a gente estudou na epístola, o apóstolo Paulo falando sobre o texto da Santa Ceia, né? Que havia muitos que estavam enfermos e outros que já dormiam em Cristo. Eles não sabiam por quê. Exatamente porque estavam vivendo totalmente fora daquilo para que Deus os tinha projetado. O projeto aí é que muita gente não entende o que é eleição. A eleição não é licença para o indivíduo viver pecando e vivendo pecado. Entendi o apóstolo Paulo também assim. Não é nada disso, ao contrário. Ela traz uma responsabilidade e uma dívida que nós temos para com Deus. Por quê? Porque agora nós temos a dívida para fazer a vontade de Deus. E isso nos traz vida. E o apóstolo diz aqui, se viver segundo a carne, o resultado será a morte. Só eu estava lembrando do texto, né? Porque quando somos julgados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então o apóstolo Paulo ele apresenta isso, o julgamento de Deus naquele que agora tem todo o potencial para poder viver a vida segundo Deus e vai escolher andar segundo as propensões da carne, é obviamente um julgamento que vai e pode até levá-lo à morte, né? E é um ato de misericórdia divina, né? Quando alguém é julgado, porque quando somos filhos, somos repreendidos pelo Senhor, vamos aprender na Epístola aos Hebreus. E diz, mas, agora vem se pelo Espírito, ou seja, agora nós temos em nós o Espírito Santo, que nos dá a condição de vivermos uma vida espiritual. Agora, de fato, nós temos vida. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, agora sim, o corpo aponta para uma direção, você não. O Espírito anela para uma outra coisa, você sim. Você tem que ficar aí agora antenado para saber qual GPS você segue. Né? Se você segue o GPS de Deus, né, do Espírito Santo,
vai chegar na santidade. Se você segue o GPS da carne, meu amigo, quando você vê, você está lá dentro da rocinha, lá na boca dos bandidos, né, para morrer. Mais ou menos essa ilustração foi boa, né, pastor João? Muito boa, muito propício. Aí você vai para a parte dos verdejantes pelo GPS do Espírito. Né, Lima? Vai se cair na rocinha, o pastor Herói que sabe, né, pastor Herói, que o negócio está sério lá, né? Meu Deus. E a vida da cidade de Deus também, né? De vez em quando acontece, fica sério no negócio. E diz, porque todos... A segunda pergunta, a próxima pergunta. Agora vamos lá direto. Vocês estão bem cansados, não estão? Nada. Não, dá para ir, né? Agora sim, que privilégio tem aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus? O que fazem os que recebem o Espírito de adoção? E como eles podem dizer? Versículos 14 e 15. Diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que para nós que nascemos de novo, que fomos mortos, enterrados, ressuscitados com Cristo, nós não temos uma outra opção a fazer. A opção correta a fazer é agora nos deixar guiar pelo Espírito Santo. E jamais darmos vazão aos impulsos pecaminosos da carne. Essa é... o apóstolo Paulo diz, e isso aí é um privilégio que o apóstolo Paulo diz, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí é que está o título de filho de Deus hoje, é aquele como Jesus era guiado, e Jesus guiado pelo Espírito foi ao deserto, não é? Então agora é um privilégio que nós temos de sermos guiados pelo Espírito de Deus. É o que Jesus disse de outra forma, vós não sois mais, não vou chamar vocês mais de servos, mas vos chamarei de amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Só que ele agora está mandando fazer e te dando condição de fazer. Essa é a mensagem do Evangelho. Para isso que Jesus veio, para resolver o problema. Ele diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, velho homem, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O que é essa expressão aqui? O que é Abba? É o termo aramaico de pai. Então aqui é transliterado, que é usado, é uma transliteração aqui para o grego. O interlinear reverso vai mostrar aqui. Ok. Aqui, ó. Então o apóstolo Paulo faz essas duas, tá? As duas comparações aqui. Ele diz que aqueles que estão no velho homem, em Adão, né, eles receberam um espírito de escravidão. Paulo diz, é o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ponto pacífico. Nessa região, nós outrora andávamos, mas Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Observe bem que essa recepção, ela ocorre quando o sujeito nasce de uma vez por todas, até que ela só consegue ser rompida quando ele morre na cruz com Cristo e ressuscita. Olha o verbo aqui. Não recebestes o espírito de escravidão. Verbo aoristo, ativo, indicativo, segunda pessoa, plural. Aqui, ó, o verbo. Elabete. É o verbo no aoristo. Aoristo significa uma coisa que aconteceu de uma vez por todas. Então, quem nasce em Adão está sob o espírito de escravidão. Mas Paulo diz, não, vocês agora não, aconteceu uma ruptura. Vocês agora não precisam estar atemorizados, mas recebestes, olha aqui o verbo também, de uma vez por todas, elabete, tá? Recebeste, verbo aoristo, ativo, indicativo, segunda pessoa do singular, do plural. Recebestes o espírito de adoção, de uma vez por todas. Daí não existe aquela recebeu adoção, perdeu adoção, recebeu adoção, perdeu adoção, recebeu... O verbo é aorista, uma coisa que acontece de uma vez por todas. Tá? Então isso vai consolidar a salvação, ocorre uma única vez, e daí para sempre.
Tá? Isso é muito importante. Baseados no qual clamamos Abba. E aí vem, Abba, aqui é transliteração do aramaico para o grego, a expressão que significa pai. Então, Abba, Ima, mãe, mamãe, são expressões até usadas hoje no hebraico moderno, né? Abba, papai, né? Ima, mamãe, mãe, tá? Vem do Av, né? do pai, do termo mais formal, aqui é menos formal. E a expressão do aramaico que também reflete o uso do aramaico nessa época do apóstolo Paulo. Tá? Então, esse recebestes também, ó, verbo aoristo ativo. É algo que aconteceu de uma vez por todas e para sempre. Tá? Isso é muito importante, a colocação desses verbos aqui do apóstolo Paulo. Então, hoje, por isso que nós podemos chamar Deus de Pai. Assim como Jesus chamou Deus de Pai, nós também temos esse direito por conta da nossa adoção de filhos. Próxima pergunta. Quais os direitos que têm os que forem adotados como filhos de Deus, o que eles são de Deus e de Cristo, e que testemunho eles têm do Espírito? Você observa bem aqui o aspecto trinitário dessa realização. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, envolvido nisso os versículos 16 e 17. Romanos 16 e 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, tá, que somos filhos de Deus. Então aí tem a relação, o Pai e o Espírito, Deus Pai e Deus Espírito. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Tá? O que aconteceu com Cristo, veja bem, o processo, aquilo que aconteceu com Cristo, ele morre, nós morremos. Ele é sepultado, nós fomos sepultados. Nós ressuscitamos, ele também, ele ressuscitou, porque ele ressuscitou. Nós fomos assuntos com ele aos lugares celestiais, porque ele foi assunto aos lugares celestiais. Agora, tudo aquilo que ele obteve por esta conquista, nos pertence como herança. Ele é o primogênito e nós somos aqueles entre muitos irmãos. Tá? A herança que ele conquista para nós é agora de nós adentrarmos a família de Deus. E por sermos filhos de Deus, agora nós temos tudo aquilo que os filhos têm direito. A herança que os filhos de Deus têm direito. Tá? Então isso é muito importante. Veja como é que eu ensino. O apóstolo Paulo vai, mergulha. Como é que foi na profundidade dessa, hein, pastor? Abre um leque muito grande. Meu Deus. Logo, somos herdeiros também. Então, um crente que vive na mendicância ainda porque ele não conhece a sua identidade. É o mendigo rico. Né? É o mendigo rico. Né? De vez em quando encontraram uma mulher que estava perambulando lá e vão ver a mulher, era milionária lá de Londres, ela perdeu lá, se perdeu e estava mendicando lá, e a mulher era milionária. Né? Então, ela perdeu a mente. Então, acho que enquanto não se apercebe dessa herança, a gente vive uma vida de pobreza e de falta de conhecimento de quem nós somos, da estatura, da grandeza de que nós somos, por não conhecimento. É por isso que nós temos que estudar o Testamento. Testamento é exatamente o Novo Testamento. O que o Testamento vai dizer? O que um Testamento diz? Olha, o que ficou por herança quando eu morri? Cristo morreu e deixou uma herança. Você tem que ler o Testamento, que nós estamos fazendo aqui, para entender quais são as riquezas que estão dispostas para nós, como herdeiros. A herdeira é exatamente isso. O que o papai que morreu deixou para nós? Olha, ele deixou isso, deixou uma casa, deixou na conta bancária tantos milhões, tal, mais ou menos, deixou tantas propriedades, fazendas, cavalos, deixou fábricas e tal, uma herança. Gente, nós somos herdeiros da maior herança que alguém poderia deixar. A nossa herança é maior do que qualquer bilionário desse planeta poderia deixar. Nós somos herdeiros da vida eterna, com tudo que isso implica. Né? Nós vamos herdar também um corpo semelhante ao de Cristo. Diz a Epístola aos Filipenses. Esse corpo abatido vai ser transformado para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. E essa herança, viver com Deus eternamente, como que? Como reis e sacerdotes. Hoje nós somos estabelecidos e vamos reinar
para sempre. Não seremos mais sacerdotes porque não vamos ter mais necessidade de ter nenhum vínculo com a vida anterior de pecado. Mas viveremos como reis, com um grande rei, eternamente. Então, essa é o que está no nosso testamento. Então, a gente tem que fazer isso, estudar para poder... Olha, logo, herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que Deus deu para Cristo? Tudo. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. O que nós recebemos como herança? Nós somos co-herdeiros. Ou seja, nós também participamos desse tudo que Jesus tem. É nosso. E ele simplesmente se coloca como nosso irmão mais velho. Para pensar. Então isso, Lloyd Jones, isso revolucionou a sua modo de entender o que é ser cristão. É algo muito extraordinário, é algo além daquilo que a gente pode imaginar. E isso traz uma profunda transformação no nosso presente de vida cristã. Quando a gente passa a se enxergar assim, eu sou herdeiro de Deus. A gente lembra aquela experiência que o pastor Jair conta, daquele sujeito que estava trabalhando como gari e cantando um hino, lembra, pastor? Na Central do Brasil. Pois é, lembra dessa experiência aí? Lembro. Sou forasteiro aqui, que ele cantava? O hino? Parece que é. Sou forasteiro aqui. Sou forasteiro aqui. Meu lá do céu, meu Salvador. Ele cantou, não lembra da letra do hino. Mas exatamente o que? O indivíduo está ali numa condição socialmente, totalmente desprivilegiada, mas a mente dele, não, eu sou herdeiro do reino de Deus, eu sou herdeiro de Cristo, o que Jesus me deu, e isso aí é uma herança intocável. Então, quer dizer, o sujeito que estava ali, o pastor deve lembrar mais ou menos essa experiência, que foi revolucionário, que o sujeito está ali empurrando a carrocinha, mas não, a mente dele está aqui, está pensando nas coisas que são de cima. É isso que revoluciona o nosso dia a dia. Todas as diferenciações sociais que existem hoje, naquele dia a gente vai ser glorificado segundo as nossas obras e recebemos um grau de glorificação proporcional ao que nós fazemos, o que nos impulsiona a fazer o quê? Cada vez mais a vontade de Deus é aquilo que Ele prescreveu para que as boas obras, que de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Daí, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha, aponta para o início da carreira, que é o padecimento com Cristo, tá? Na sua morte, no seu sepultamento, e também, obviamente, tudo que aconteceu com Cristo vai acontecer conosco. Ele já foi glorificado e nós seremos glorificados. Receberemos um novo corpo com todas as características para vivermos a eternidade e olhos para ver a Deus. Para pensar. Como também isso tem as implicações daquelas aflições que hoje nós sofremos por conta de estarmos dentro dessa contingência. Nós estamos hoje dentro de um corpo que ainda não foi redimido. E isso vai fazer com que nós vivamos, sim, um dilema e um drama de uma aspiração para que a redenção ocorra plenamente. Tá? Mas não vamos fazer igual aos gnósticos, vamos matar o corpo para que então a gente se libere daqui. Não é assim. Temos que matar, mas de outra forma. É através do Espírito mortificar as obras do corpo. Tá? E então, observe bem aqui, vamos ver aqui só o versículo 17, dá só uma olhadinha aqui, no versículo 17. Oi, passou demais. Aqui 17. No versículo 17. Ok. Próxima pergunta. Só tem 15 horas para falar ali na câmera. Como o apóstolo Paulo classificou as aflições do tempo presente, com o que não se pode comparar e o que espera se manifestar os filhos de Deus? Versículos 18 a 20. Agora olha as implicações disso. Porque para mim, o apóstolo Paulo, tenho por certo que as aflições deste tempo presente
não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, o que hoje existe para nós que nos trazem aflição, devido ao nosso corpo não redimido, nós temos um espírito redimido dentro de um corpo não redimido, sujeito a enfermidade, sujeito a uma série de problemas dessa vida presente, sujeito à morte, né? Sujeito ao sofrimento, à aflição que os homens nos infligem por nossa identidade com Cristo e uma série de outras coisas. O apóstolo diz, não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, quando nós seremos glorificados. Aí sim, o corpo redimido, o que é mortal se reveste da imortalidade, o que é corruptível se reveste da incorruptibilidade. 1 Coríntios 15. Né? E aí então, né, depois desse revestimento, aí vai ficar tão leve que a gente vai subir para estar para sempre com o Senhor. Tá? Então o apóstolo diz que não dá para comparar uma coisa com a outra. Se você colocar na balança, não tem condição de comparar. Porque a ardente expectação da criatura, então a criação, aqui ele está falando de um modo geral, espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, o que aconteceu na queda trouxe um impacto sobre toda a criação. De modo que toda a criação hoje, diz o apóstolo Paulo, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então toda a criação, hoje existe morte, hoje existe tudo aquilo que existe de ruim por efeito da queda, aconteceu por conta de Deus julgar o pecado de nossos primeiros pais, e aí entrou a morte no mundo. Com a morte, tudo isso que há de ruim no mundo, tudo acontece por conta disso. Tá? Então, mas o que há de bom aí? Né? A criação também está numa expectativa. Tá? Qual é a expectativa? É a próxima pergunta. A 5. Tá? O que o apóstolo Paulo diz que a criatura espera, o que a criação espera, o que espera os que têm as primícias do Espírito e o que o Espírito Santo faz para nos ajudar a vencer. Olha aí. Versículos 21 ao 26. Vamos lá. Diz, não por conta daquilo que ela mesma não se sujeitou o que chama vaidade aqui no sentido de a efemeridade, aquilo que agora está em fase de destruição. Na vida humana hoje ela tem um princípio, ela desabrocha, ela chega a um clímax, depois ela vai e a gente fica velho e morre. Né? Fazer igual não, eles ficam velhos e morrem, né, pastor? Nós vamos ficar vivos com Cristo até a sua vida. Não, mas esse ciclo vai ser interrompido, porque agora a criação está o quê? Na esperança de que também a mesma criação, ou a criatura, será liberada da servidão da corrupção. A corrupção que hoje existe, na nova criação, novo céu e nova terra, não existirá mais. Mas haverá o quê? A criação está esperando o quê? Para que seja liberada, que para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí os filhos de Deus, novo céu, nova terra, sem mais deterioração, sem mais efeitos colaterais diretos do pecado, tudo redimido, novo céu, nova terra, novo corpo, tudo novo. Não é? Aí então, essa criação está, diz aqui, gemendo para que isso aconteça. Tá? Para que essa liberdade da glória dos filhos de Deus, quando o nosso corpo for redimido, aí marca o início desse novo ciclo, quando Deus fará então a surgir os novos céus e a nova terra. Então é isso que está aqui, e diz o versículo seguinte, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O que ela está esperando? A que nasçam os filhos de Deus, que haja redenção, que a redenção aconteça. A criação, porque ela vai ser afetada também por esse novo ato em que Deus vai acabar com tudo que é corruptível do presente, da presente era, e nós vamos entrar numa era em que não vai mais haver corruptibilidade, que é uma das coisas que entristece, né? E a criação está gemendo, que isso aconteça, né? As contrações vêm, é agora, ainda não é agora, ainda não é. Já pensou com dores de parto até agora? É exatamente o que a criação está sentindo, na figura que o apóstolo Paulo usa, muito forte.
interessante. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. O que quer dizer com isso? A saber, a redenção do nosso corpo. O que hoje nos atrapalha, nós já estamos, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que nós estamos aguardando é esse revestimento, né, de um novo corpo, e então isso vai acontecer quando Cristo vier na sua segunda vinda. Então, é a adoção na sua plenitude. Nós já fomos adotados, somos filhos, mas na herança está escrito que uma cláusula diz que nossos corpos serão glorificados como o corpo de Cristo. Então, isso também vai acontecer conosco. Porque em esperança somos salvos. Claro que a gente é salvo e agora é a esperança. O que nos aguarda? A vinda de Cristo com tudo isso que está implícito. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como espera? Eu espero que o pastor Laerte venha, esteja aqui conosco. Mas ele está ali, então não faz sentido eu esperar que ele esteja, porque ele está. Né? Mas nós estamos esperando que Cristo venha para que a redenção se consuma. Então nós fomos salvos com essa esperança. O primeiro estágio está pronto, o Espírito está pronto. Há uma luta, há um conflito, mas o Espírito Santo está em vocês, está em nós, para poder nos dar vitória. E o Espírito vai nos ajudar para que nós consigamos isso, até que venha o Redentor. Quando ele vier na sua segunda vida, aí o corpo vai receber essa transformação e aí estaremos para sempre com o Senhor. Novos céus, nova terra, em que habita a justiça, como diz o apóstolo Pedro. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então aguardemos que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E diz o apóstolo aqui, e da mesma maneira, é o que pode ser feito uma nova segmentação, tá? Por isso que aqui está o Ezinho aqui em negrito, mostrando que é um novo segmento. E da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então, Cristo morreu quando nós éramos fracos, diz o apóstolo Paulo, né? E a fraqueza era por causa de quê? Por conta da carne, totalmente dominando o cenário. Aí a morte do velho homem, o nascimento do novo homem, traz o Espírito para essa residência, e o Espírito agora nos dá a energia para serem nós neutralizados os impulsos da carne. É aquilo que ele vai chamar de descontinuidade, o despimento das obras do velho homem e o revestimento daquilo que é característico do novo homem, obras da carne, morte para elas. Fruto do Espírito, vida para ele. Tá? Nosso alvo agora é produzir frutos para Deus. Fruto do Espírito em Gálatas 5. Deixa eu falar. E diz, mas o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Daí ser guiado pelo Espírito é algo importantíssimo, porque, né, se você for dar direção a esse processo, você não sabe para onde você está querendo chegar. Já deixa o Espírito fazer isso, então é exatamente ele que aponta para a direção correta. Próxima pergunta, e aí já vai. O que o apóstolo disse que o Espírito Santo vê e conhece em nós, para o que ele nos predestinou e o que ele faz em benefício dos santos? Agora vem um fechamento do segmento muito glorioso, mas um dos mais gloriosos da epístola aqui aos Romanos. E diz, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Daí todos os santos hoje têm essa obra do Espírito atuando em si, e é uma inter-relação, a inter-relação trinitária aqui. A mediação é feita através de Cristo, e Deus conhece o que o Espírito pede. Muitas das vezes você pede uma coisa e isola. Ele leva de fato aquilo que nós precisamos que seja levado diante de Deus, e Deus que conhece,
né, os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele, segundo Deus, que segundo Deus intercede por nós, pelos santos. Tá? E agora ele vem fechando de modo bonito. E outra perícope aqui que fecha bonito. E sabemos que todas as coisas, olha aí, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O que é que garante o acontecimento do que está no capítulo 6? Agora o apóstolo Paulo vai revelar, de um modo muito claro. O que garante que alguém vai ser identificado com Cristo em sua morte? Por quem Cristo morreu? Tá? E quem de fato vai ser, está sendo, foi identificado com Cristo em sua morte, em seu sepultamento, em sua ressurreição e ascensão aos lugares celestiais, e no clímax desse processo vai passar pela glorificação. Quem? O apóstolo Paulo. Porque os que dantes conheceu, aí versículo 29. Então, não foi um conhecimento de última hora, não. Foi o que dantes, antes da fundação do mundo, antes de nós existirmos, os que dantes conheceu, também nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Lembra que nós estudamos Romanos capítulo 2 Coríntios, né, que fala que o Espírito agora, nós com cara descoberta estamos refletindo como um espelho a mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então agora o Espírito está esculpindo Cristo em nós. E à medida em que nós vamos avançando nesse processo metafísico, né, de operação do Espírito Santo, mais nós nos assemelhamos a Jesus. Né? E essa transformação ela é tão poderosa, é tão real, que até as nossas próprias fisionomias estão sendo transformadas. Até o bêbado chega e diz para mim lá no Nova Iguaçu: rapaz, o que está acontecendo com você? Você tem a cara de Jesus Cristo. Chega lá em frente ao Ministério da Fazenda, lá na Receita Federal, em Nova Iguaçu: você tem a cara de Jesus Cristo. Aí foi andando: rapaz, você tem a cara de Jesus Cristo. É exatamente esse processo, né, Eduardo? De transformação. Pode agora, com os olhos espirituais, olhar para as fisionomias daquelas pessoas. Pode ter sido uma pessoa bonita, mas não tem o que nós temos. Esse brilho metafísico que nós temos é algo que só o Espírito Santo de Deus produz. Nós somos transformados com cara descoberta de glória em glória, diz o apóstolo Paulo. Mostrando que essa glorificação já começa agora no nível do nosso espírito e tem reflexo na nossa própria fisionomia. Daí o crente não precisa ficar todo maquiado, pintado, cortado, fantasiado. Não precisa disso. Que a beleza nossa está no brilho do Espírito Santo, no resplandecimento da glória de Deus na nossa face, tal e qual resplandeceu na face de Jesus Cristo. Tá? Isso aqui é importante. Aí, ó, essa predestinação, ela tem qual o objetivo? Para que nós sejamos conformados com a imagem de seu Filho. Tudo o que aconteceu com Jesus acontece e acontecerá conosco. Tá? Mas isso aqui é um processo que aconteceu de uma vez por todas, ou é repetitivo, ou tem assim possibilidade de haver uma frustração? Olha aqui só para vocês terem uma ideia. Rapidinho aqui, versículo 29. Versículo 29. Bem, os que de antemão conheceu, traduzido aqui para o nosso pretérito perfeito, está no grego como verbo aoristo ativo. É algo que aconteceu uma única vez. Ou seja, o nosso conhecimento de Deus aconteceu, ele já marcou as nossas identidades para quando nós entrássemos no tempo e nascêssemos exatamente nesse tempo em que nós nascemos, gerados do ventre dos nossos pais, ali na conjunção dos nossos pais, e depois fôssemos levados a Cristo. É exatamente algo que aconteceu na eternidade passada. Dentro do conselho da Trindade, ele nos conheceu.
de uma vez por todas, sem possibilidade de deixar de conhecer. Para pensar, os verbos aqui são todos no aoristo, ali, predestinou, é algo que acontece uma única vez, verbo no aoristo, ativo, indicativo, terceira pessoa do singular. Aconteceu uma única vez e para sempre. Olha como é que é importante aqui. Mas Paulo vai usar. Ele vai usar. Ele mostra que esse processo é algo tão definitivo que ele disse, a fim de que, olha aqui, essa conformação à imagem de Cristo que está acontecendo conosco, qual é o objetivo? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, a herança que ele recebeu também deu a cada um de nós direito de participar dessa herança. Dentre elas está o corpo glorificado, que ele vai transformar para ser conforme o seu corpo glorioso. Membro da família de Deus. Reis para sempre com ele. Aleluia, aleluia. E ele reinará para sempre. Pode botar lá. E nós reinaremos também para sempre. E sempre. Aleluia. Então, tudo o que aconteceu com Cristo está determinado que aconteça conosco. Porque foi algo que aconteceu no conselho da Trindade de uma vez por todas. E ele é o primogênito. Foi o primeiro que aconteceu, nesse processo. Ele morreu, ressuscitou. Tá? Agora falta nós passarmos ou pela transformação ou pela ressurreição. Todos nós aqui estamos esperando passar pela transformação, na sua vinda de Cristo. Não pela ressurreição, né, pastor? Não, vamos ficar vivos, que é melhor. Diz aqui, olha agora a cadeia que ele usa aqui. E aos que predestinou, veja lá, a esses também chamou. Tá? Olha que coisa importante aqui, olha. Primogênito. E a esses que predestinou, e aos que predestinou, o verbo no aoristo ativo. Uma única vez. A esses também chamou aoristo ativo. De uma vez por todas. A chamada aqui é a chamada eficaz. Os reformadores deram nome de chamada eficaz. Aqueles que são chamados pela mensagem do Evangelho para participarem de toda a herança de Cristo, não acontece por acaso. É algo que Deus determinou lá. Aqueles que dantes conheceu. A esses, no tempo, chamou. Saulo de Tarso, chega naquele momento certo, opa, é hoje. Vem Jesus e se apresenta aí. Mas, espera aí, 3 dias depois ele vai receber a plenitude disso. Deixa ele sofrer um pouquinho aí, para ele poder ter um panorama geral daquilo que ele pensava que sabia, que era o bom, que era o santo, que era o sumo fariseu. Vamos ver, ele vai se conhecer. Depois de 3 dias, aí sim, agora sim, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Não aconteceu por acaso. Antes da fundação do mundo. Paulo mesmo vai dizer, Deus que desde o ventre, ele usa uma expressão a la homem, que é uma expressão antropomórfica, Deus que desde o ventre da minha mãe me separou. E permitiu que ele fizesse tudo aquilo, mas ele já estava separado por Deus. No tempo certo, aqueles que são predestinados, Deus chama. E chama, agora entra uma coisa importante, às vezes chama através de mim e através de você. Nós podemos ser os veículos dessa chamada eficaz na vida de muitas pessoas. Nós podemos ser esses veículos, porque nós somos os pregadores do Evangelho para falarmos àqueles que nós não sabemos quem, os eleitos de Deus, que eu não sei quem é, mas Jesus falou, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, é esse aí. Paulo ia, às vezes, em determinado lugar, não dava certo, no outro lado, daqui a pouco, peraí, nós queremos ouvir acerca disso daí. Eram os eleitos que estavam ali. A Lídia lá na beira do rio, ali com as mulheres, daqui a pouco Deus abriu o coração para prestar atenção e atender aquilo que Paulo estava dizendo. Pronto, era uma eleita ali e estava começando um processo na vida dela. É isso que o apóstolo está dizendo aqui, olha. E aos que chamou, a este justificou. Por quê? Porque Cristo já morreu. Então agora está garantido para todos aqueles que Deus conheceu, chamá-los e justificá-los através de Cristo. Cristo morreu. Está aí. E o verbo está no aoristo. E aos que justificou, aí Paulo dá um pulo, a estes fez o quê? A estes também glorificou. O que ele está dizendo aqui? Que isso é algo que aconteceu no passado, tá? E que tem aconteceu uma única vez, de uma vez por todas.
Ou seja, a glorificação é tão certa que aqui temos um passado profético, né? Ele glorificou, ou seja, nós, como entramos nesse processo, fomos conhecidos antes da fundação do mundo, predestinados à origem, chamados à origem, justificados à origem. Conclusão do processo. O processo está garantido, glorificado. Tá? Não vai haver interrupção. Nem os eleitos podem atrapalhar isso. Ninguém pode atrapalhar esse grande projeto que Deus elaborou. Nós estamos ligados por Cristo, não é? Na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, na sua ascensão celestial, onde ele é glorificado. Na perspectiva de Deus, já aconteceu a nossa glorificação. Né? E é exatamente por isso que ele diz: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E Isaías chega a dizer lá no Antigo Testamento: foste tu, Senhor, que fizeste em nós todas as nossas obras. Né? Ou seja, é o Espírito Santo que realiza aquilo que em nós vai gerar o nosso galardão, o nosso nível de glorificação com Cristo. Então, os verbos no aoristo aqui implicam que o apóstolo Paulo já mostra que a glorificação é algo como que já acontecido. É como os profetas profetizaram. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Não tinha condição de aquilo não acontecer. Nós não vimos nenhuma beleza nele, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Estava longe no tempo de Isaías, mas ele estava dizendo aquilo no passado, o passado profético, é isso? Mostrei para vocês na época que nós estudamos o texto, como se fosse uma coisa tão certa que estivesse acontecendo naquele momento em que ele está contemplando. Ele foi levado como ovelha no matadouro. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Não tinha, é algo feito dentro do conselho da Trindade, e por isso que o profeta podia descansar, porque Deus disse: fica tranquilo, se você morrer, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Era algo tão certo que não podia deixar de acontecer. Da mesma forma, a nossa glorificação é algo tão certo que não tem condição de não acontecer. Tá? Então isso é importantíssimo. Os verbos estão no aoristo, de uma vez por todas. Não dá para você dar um glória, né? Meu Deus, hein, Renilson, a pessoa. Hoje nós fomos descobrir, né, irmã Ruth, quem nós somos, o que nos aguarda e o que nós podemos desfrutar nessa terra ainda. Tá? Aí o apóstolo Paulo agora vai começar, né? Agora a teologia vai começar a ferver nele. E a última pergunta. Aqui na penúltima, vamos aqui agora à penúltima pergunta, quase acabando. E em quantas etapas foi dividida a nossa eleição e adoção como filhos de Deus, e o que não nos acontecerá e por que não nos poderá acontecer? Aí, vejamos os versículos 30 a 36, que você já sabe que é uma conclusão. Que diremos, pois? Agora vejam. Ele diz que glorificou é a etapa final. Então diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem idealizou tudo isso? Quem idealizou todo esse processo de salvação? Deus. Foi algo determinado quando? Antes de mim, antes de você. Então eu não tenho participação nenhuma direta nisso, a menos, né, responder positivamente a essa ação de Deus na nossa vida. Né? É a graça que os reformadores chamam de graça irresistível. Né? A chamada é irresistível, ela é eficaz. Né? Seja o indivíduo esteja na condição do apóstolo Paulo, um fariseu renitente, seja ele um bom moço como Cornélio, ou seja ele um endemoniado gadareno. Quando vier a chamada eficaz, ele vai estar são e salvo e assentado em perfeito juízo. Pode estar aguilhoado por demônios, não importa. Quando chega a chamada eficaz, Jesus liberta e diz: sai dele e pronto. Está ali o mundo. Agora vai e diz para os teus quão misericórdia Deus teve de ti. Pode ser um bom Cornélio, pode ser no outro extremo um endemoniado gadareno. E isso acontece. Então diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, veja, o seu aliado, o nosso aliado é Deus. Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Ora, se Deus teve essa capacidade de não poupar o seu próprio filho, antes o entregou por nós para fazer dele oferta pelo pecado meu e seu, como não nos dará também com ele a nossa herança?
todas as coisas. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nós somos co-herdeiros disso. Aleluia. Tá? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ou seja, nesse processo, quem é que pode interferir? Ainda que queira, né, como aconteceu no sumo sacerdote, né, lá, Josué, né, mostrando Satanás querendo se opor. Cara, esse aí é um tição tirado do fogo, sai agora ali da fornalha do cativeiro, e agora troca a mitra dele, troca a roupa dele, bota a roupa nova. Nesse processo não tem como ninguém interferir, nem o diabo, nem ninguém. Olha só o que ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. E Deus matou o seu próprio filho para poder eu ter direito a isso, a participar disso. E diz, mas olha aqui, quem os condenará? Quem vai levantar dedo em riste e agora apontar alguma condenação contra nós? E ele diz aqui, ó, pois é Cristo quem morreu, ou antes, aí Paulo, não, peraí, morreu, mas não ficou no túmulo, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Agora veja, Deus idealizou o projeto, visando a quem? A mim e a você. Deus nos dá o Espírito para nos ajudar nas nossas fraquezas, tá? Então, Deus, o Espírito é por nós. E agora o próprio Jesus está à direita de Deus como nosso sumo sacerdote e também intercede por nós. Quem vai se meter nesse circuito para atrapalhar o projeto de Deus se concretizar? Pode dizer, ninguém, né? Aí, veja bem aqui a próxima pergunta, que é afinal que vocês estão esperando, né? Deve ter cheiro de coisa boa nessa cozinha aí. Pode ser que sim, né, tia? Será que tem, tia? Olha, então é por isso que vocês estão meio ávidos aí para poder. Mas vamos fechar aqui com essa comida espiritual boa. Mas as coisas que o apóstolo Paulo disse que não podem separar do amor de Cristo, que não pode separar do amor de Cristo, e quais as coisas que não nos separam do amor de Deus? Bem, olha aqui, fechando os versículos 34 a 39. Ele diz que quem nos condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele vai enumerar a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Qual a circunstância que vai poder nos separar do amor de Cristo? Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Nessa dimensão, o apóstolo Paulo diz assim, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem vai meter o bedelho aí, se intrometer? Tá? Qual é a contingência, a situação, circunstância que pode nos separar? Angústia, tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia, e fomos reputados como ovelhas para o matador. Numera, não importa. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Paulo está dizendo aqui que, ainda que essas coisas, essas contingências da vida nos afetem, contudo, no final, a nossa vitória está decretada. Aquele que antes conheceu, no final, a esses glorificou. É um processo que não tem para onde fugir. Não tem quem vai interferir, quem vai atrapalhar. Nem o eleito atrapalha, porque não fomos nós que nos escolhemos. Eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então não é uma escolha. Se fosse uma escolha que eu fiz, eu poderia muito bem ter a capacidade de desfazer essa escolha. Eu compro uma casa, mas eu não quero mais viver naquela casa, né? Eu quero uma melhor. Eu mudo de casa. É uma decisão que nós fazemos. Agora aqui não, é algo que foi no conselho da Trindade. E nós fomos os objetos, os alvos desse grande projeto. Glória a Deus que nós estamos incluídos nessa lista. Amém. Não é? Estamos incluídos nessa lista. E diz ele, olha, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Olha as categorias que ele usa. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Ou seja, há uma garantia absoluta, trinitária, de que os que dantes conheceu, no final, eles são chamados, eles são justificados e eles serão glorificados. Que você fique com essa palavra aí e que isso possa também, né, transformar a sua perspectiva de quem você é, da sua identidade cristã. E de modo algum, como nós vimos, isso pode ser dito daquele indivíduo, né, desse eu aí gnômico aqui do capítulo número 7. Né? Ele não pode jamais dizer essas coisas aqui com essa segurança e com essa certeza absoluta. É um homem apenas como em convicção de pecado. Ainda faltava experimentar tudo isso. Então assim a gente fecha esse período aí, desculpa o tempo, né? Mas eu creio que nós tivemos uma visão panorâmica da floresta, né? E agora a gente vai às árvores de vez em quando. Deus abençoe. Amém.